Hoje, dia 2 de maio, a Igreja celebra a memória litúrgica de Santo Atanásio, bispo e doutor da Igreja, Apanágio. Ele nasceu no ano de 296 em Alexandria. Dotado de inteligência raríssima, fez Atanásio rápidos progressos nas ciências divinas e profanas. À medida que os conhecimentos se alargavam, mais se solidificaram as virtudes e a piedade. O desejo de vida perfeita levou à solidão de Santo Antão, na companhia do qual passou 2 anos, até que o seu antigo mestre, Santo Alexandre, que havia sido elevado à dignidade de patriarca, chamou para perto de si a fim de aproveitar do talento na luta contra os hereges. Quando se realizou o concílio de Niceia, Atanásio, sendo apenas diácono, acompanhou o bispo Alexandre para aquela eminente demonstração de fé católica. Os erros arianos foram por ele refutados com tanto brilho e clareza que causaram a admiração de todos os assistentes. O seu discurso foi um triunfo para a causa católica. Conquistou ali também o ódio dos arianos, que lhe declararam implacável guerra a começar daquele momento até o dia da sua morte. Prevendo o próximo desenlace fatal do patriarca Alexandre, Atanásio, prevendo o próximo desenlace, fugiu para Alexandria. Santo Alexandre, conhecendo o plano do amigo, declarou-lhe que de nada adiantava prosseguir, assumiu de trama, pois que não se livraria do cargo de futuro patriarca, que seria bispo efetivamente. Foi eleito Atanásio, sucedendo a Alexandre. Tomando posse no cargo, os arianos não viram com bons olhos sua eleição. Como não era possível reverter a eleição de Atanásio, recorreram à vil calúnia para porque desta maneira, ele destruiria o prestígio junto do imperador. O imperador convocou um concílio na cidade de Tiro para que Atanásio respondesse às acusações levantadas. A assembleia compôs-se na maioria de bispos arianos, portanto, de inimigos de Atanásio, que ainda assim compareceu na audiência. A primeira acusação foi feita por uma mulher paga pelos inimigos do patriarca, a qual, em plena assembleia, dirigiu-se erroneamente em acusações para o secretário Timóteo, pensando que Timóteo fosse Atanásio, já que não o conhecia pessoalmente. Diante disso, mesmo contra a vontade da assembleia toda, declarou a inocência de Atanásio. Os inimigos, a outra calúnia, espalharam o boato de que Atanásio teria assassinado um bispo, chamado Arsênio, cuja mão direita levava consigo para fazer obras de feitiçaria, chegando mesmo a apresentar uma caixa postal, suposta mão, que diziam ser do bispo assassinado. Atanásio, tendo absoluta certeza de que o tal bispo Arsenal estava vivo, localizou e o pôs ao par da situação, convidando-o a vir até Tiro. Em uma das sessões que tratava da questão de Arsênio, Atanásio perguntou aos bispos arianos presentes, um por um, se conheciam Arsênio. Quando alguns deles responderam afirmativamente, foi o momento escolhido por Atanásio para desmascarar e humilhar os seus inimigos. A um sinal, abriu-se a porta daquela sala, e entrou Arsênio, dando com sua presença testemunho da inocência de Atanásio. Mesmo assim, enfurecidos contra o patriarca, tanto insistir, o imperador Constantino determinou o exílio de Atanásio para Traves. O imperador Constantino morreu em 12 de maio de 337, no leito de morte, depois de ter recebido o santo batismo. Ele reconheceu a inocência de Atanásio e decretou a volta para Alexandria. Só em 388 foi executada esta ordem. O império foi dividido entre os 3 filhos de Constantino, Constantino, Constância e Constance. Constante, o primeiro Constantino, a quem coube a parte da Gária, a liberdade Atanásio, o qual, em triunfo, foi recebido na sua metrópole, Alexandria. Os arianos não descansaram e armaram novas perseguições. Alegando que as decisões de um concílio só poderiam ser alteradas por outro com consentimento do imperador do Oriente, recorreram a Constâncio e, convocando o novo concílio, fizeram a eleição do novo bispo de Alexandria. O eleito era o sacerdote ariano Gregório. Diante disso, Atanásio dirigiu-se a Roma e evocou a autoridade do Papa Júlio II, que pessoalmente presidiu o Conselho de Sádica, bem como um sínodo convocado pelos imperadores católicos Constantino e Constante, que reconheceram e confirmaram Atanásio como legítimo patriarca de Alexandria. Uma carta de Constante, dirigida a Constância, tão ameaçadora, fez com que esse respeitasse a deliberação do Conselho Católico e restabelecesse Atanásio no uso de seus direitos. Morreu Constante e desencadeou-se nova tempestade contra Atanásio. Constâncio, cedendo às exigências dos arianos, acabou cedendo,
tendo sido convocado o Concílio de Milão pelos arianos e novamente condenou Atanásio. Foram cometidas tantas crueldades que Atanásio fugiu e permaneceu exilado por 5 anos numa cisterna seca, ao abrigo de um amigo, período em que escreveu as obras mais importantes contra a heresia ariana. Somente por ocasião da morte de Constantino foi-lhe permitido voltar à diocese por um decreto de Juliano, o apóstata, que deu liberdade a todos os bispos católicos exilados. Não tardou, porém, nova perseguição, e Atanásio, para não cair nas mãos dos inimigos que lhe queriam a morte, procurou salvação na fuga, navegando para o exílio. Só durante o governo de Joviano foi concedida paz e prosperidade para a fé católica por um período de 3 anos. O sucessor de Juliano, Valente, empregou novamente medidas extremas contra os bispos católicos, mandando-os para o exílio. Atanásio escondeu-se no túmulo do pai por um período de 4 meses. Foi esta última perseguição sofrida pelo grande bispo. As autoridades raiz, tendo uma revolução em Alexandria, caso não fosse conduzido, chamaram de volta Atanásio, que dirigiu a Deus até a sua morte em 373. Santo Atanásio, rogai por nós. Nossos agradecimentos especiais a todos que rezam conosco. Que o Senhor vos abençoe agora e para sempre. Assim seja. Amém. Permaneça conosco em oração, deixando seu like, se inscrevendo e se tornando membro de nosso canal, e compartilhando esse vídeo. Obrigado por orar conosco. Que o Senhor te abençoe a ti e aos teus entes queridos agora e para sempre. Amém.